Olá pessoal, aqui é o professor Joel. Na aula de hoje nós vamos ver mais alguns comandos de modificação. Então, para começar, nós vamos ver os comandos aparar e estender. Os comandos aparar e estender nós encontramos na aba padrão, painel modificar. Nós temos, os dois estão associados, porque um faz ao contrário do outro. Então nós temos aqui o aparar e clicando na setinha nós temos o estender. Então, para exemplificar, nós podemos primeiro clicar no comando de modificação e depois clicar no que nós vamos modificar. Então vou clicar em aparar e aí ele pergunta selecionar objetos. Quais os objetos que eu quero aparar? Então seleciono esse objeto e depois seleciono esse objeto aqui que está cortando. Então quero aparar essa ponta daqui. Então a ponta dessa linha corta essa outra linha, então eu quero aparar essa ponta que está sobrando. Vou selecionar as duas. Poderia somente selecionar a linha que faz limite. Aperto espaço para confirmar. Agora eu vou selecionar o objeto que eu quero aparar. Eu poderia ter só selecionado o limite. Ó. Nota que se eu clicar aqui, ó, ele vai aparar essa parte de baixo, porque ficou como limite essa linha. Mas eu quero aparar essa ponta que está sobrando. Eu também posso aparar essa ponta aqui. Então eu poderia ter selecionado só a primeira linha como limite e ter clicado na ponta que está sobrando. Então primeiro a gente seleciona o limite e depois seleciona o que quer aparar. Tá? Para ficar mais claro, eu vou repetir o comando. Tá? Então eu vou lá em aparar. Vou selecionar esta linha que vai ser o limite, porque eu quero cortar essa ponta aqui. Então, seleciono essa linha, confirmo. Agora, eu vou aparar essa ponta de cá, assim como eu poderia aparar esse outro lado. Note que o próprio AutoCAD já me mostra na tela o que vai acontecer. Então, eu vou aparar essa ponta da linha. Quando eu terminei, eu aperto o ESC para encerrar o comando. Tá? Então, esse foi o comando, a modificação a aparar. Agora eu vou estender. O que eu quero estender? Eu quero estender essa linha até essa. Então vou selecionar primeiro o limite, que é essa aqui, e depois vou clicar nessa linha aqui. Então vou lá em estender, vou selecionar o limite, primeiro o limite, confirmo com espaço. Agora eu seleciono a linha que eu quero estender. Pronto, está pronto o comando, ESC, encerro o comando. Então esse foi o comando estender. Agora nós vamos ver concorde e chanfro. Primeiro vamos começar com concorde. O que é concorde? Eu vou arredondar um canto, tá? Então faz uma concordância de arestas de objetos. Então eu tenho uma aresta, tenho um canto, uma quina e quero fazer com que fique arredondado. Desculpa. Notem aqui, ó, quando a gente aciona o comando, esse é um erro comum entre os iniciantes, é não verificar o raio. O raio está zero. Então, por definição, se a gente não configurar o raio, fica zero. Se eu não modificar esse raio, não vai funcionar. Então, eu tenho que modificar o raio. Como eu fiz um retângulo aqui e não cuidei as dimensões, eu vou chutar um valor aqui do raio. Tá? Então, vou colocar R para definir o raio. E vou chutar um valor de 20 unidades. Eu fiz o retângulo sem cuidar das unidades, mas a gente sempre vai saber o raio de concordância, aquele raio, o canto arredondado, quanto que vale esse raio. Nos nossos projetos a gente tem bem claro, né? Então a gente faz, por exemplo, um projeto de uma mesa que eu tenho os cantos arredondados. Então eu faço o retângulo da mesa e depois faço os cantos arredondados. Normalmente eu sei quanto que é esse raio, tá? Eu devo saber na hora do projeto. Então eu vou colocar aqui 20 unidades. E agora, então eu tenho que selecionar o objeto que eu quero arredondar. Então vou selecionar esses dois lados. Notem ali, ó, que arredondou o canto. Então, como eu estou no notebook aqui, é mais difícil aproximar o zoom, mas vamos lá. Ó, é possível perceber ali que ele arredondou o canto, tá? Vamos supor que eu quisesse aumentar esse raio. Então vou aumentar o raio. Eu vou de novo lá em Concorde. E note que ele ficou o raio 20. Então eu tenho que mudar de novo, né? Vamos dizer que não está legal. Eu vou botar para 40.
E agora eu vou deixar mais arredondado. Então ficou mais arredondado. Ele vai automaticamente desenhar um arco ali naquele canto, tá? Bom, então esse foi o Concorde, que é um arco, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o chanfro. O chanfro faz parecido, só que ele coloca um corte chanfreado. Então aqui também eu tenho que definir a distância, ó. Ele fica como 0 e 0. Então posso definir duas distâncias iguais, que vai ser cortado, né? Ou distâncias diferentes. A distância 1 é sempre na primeira linha que eu clico e a distância 2 é na segunda. Então se eu clicar aqui vai ser a distância 1 e aqui é 2. Agora se eu clicar daqui para lá, então essa vai ser a 1, essa vai ser a 2. Por conveniência eu vou colocar a mesma distância, mas eu sugiro que vocês testem colocando distâncias diferentes e alternem entre a linha 1 e a 2, vendo o que acontece. Tá? Então, eu vou colocar a distância D, distância 1, primeira distância do chanfro, vou colocar 20, e segunda distância também 20. Então, eu posso agora simplesmente confirmar, porque é igual, né? Então, com espaço, somente confirmo. Agora, ele pergunta, selecionar a primeira linha. Seleciono essa linha, e depois seleciono esta linha. Notem que ficou, então, o canto chanfreado ali. Vou aumentar o zoom para ficar melhor de vocês observarem. Então, nesse canto aqui ficou cortado, tá? Então, esse é o comando chanfro. Bom, então nós vimos aparar, estender, concorde, chanfro. Agora vamos ver o comando de modificação explodir. Explodir, ele é relativamente simples. Ele serve para quando nós temos um objeto único, por exemplo, o retângulo. Embora ele tenha sido modificado, ele está como um objeto só. E eu quero tornar isso em linhas e o arco separar esses objetos. Então eu vou clicar lá em explodir, que cada um vai ficar com um elemento. Às vezes na nossa edição a gente precisa ter os elementos separados. Então simplesmente eu selecionei o objeto, vou clicar em explodir, pronto, ele já está explodido. Eu poderia primeiro clicar em explodir, depois clicar no objeto. Não faz diferença nesse caso, tá? Então esse foi explodir. Agora nós vamos ver o comando espelhar. Para isso eu preparei um desenho aqui. O comando espelhar, ele produz, então quando nós temos peças simétricas, eu posso desenhar só a metade da peça e a outra metade automaticamente o AutoCAD faz para nós. Desde que eu tenha uma linha de simetria, então onde está dividida a peça pelo meio. Essa linha vai ser a chamada linha de espelhamento. É como se eu colocasse o espelho ali nessa linha e a outra metade vai ficar então espelhada. Então eu vou fazer a linha de espelhamento, essa linha horizontal. Eu tenho dois segmentos de reta, mas essa vai ser a minha linha de espelhamento. Então eu vou selecionar todos os objetos e vou espelhar. Então espelhar é aqui, ó. Vou dizer que eu vou espelhar, ele já entendeu, já pegou 11 objetos, né, encontrou. Então eu posso selecionar primeiro ou depois, que nem os outros comandos de modificação. Agora está pedindo o primeiro ponto da linha de espelhamento. Eu vou selecionar esse canto. Lembrando, né, que o Snap, as ferramentas de precisão estão ligadas. E vou selecionar esse outro canto. O AutoCAD já me mostra como é que fica o meu desenho. Tá? Então, agora ele pergunta se eu quero excluir os objetos de origem. Eu quero fazer com que esse objeto fique todo espelhado. Ou se eu quero manter os dois, né? Então ele já dá a opção como não. É só confirmar. Eu não quero excluir, eu quero que fique os dois. Só confirmo. Então ficou o meu objeto espelhado. Tá? Então esse é um exemplo do espelhamento. Agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos no deslocamento. O deslocamento, ele é interessante quando eu tenho, por exemplo, aqui numa planta baixa, que eu posso desenhar só as paredes de fora ou só as paredes de dentro e criar automaticamente ao outro lado, conhecendo as unidades de deslocamento. Também é interessante em projetos de praças, ruas e calçadas, que eu apenas desenho a linha central, ou um lado da rua, um lado da calçada, e o outro eu peço para automaticamente
através do deslocamento, fazer o desenho. Tá? Então, por conveniência, né? Por conveniência não. No deslocamento ele primeiro pede quantas unidades eu vou deslocar. Então, vou clicar primeiro em deslocamento. Aí ele está configurado com 10 unidades. Ele aparece automático em 0. Para mim está aparecendo 10 porque eu já usei esse comando hoje. Eu vou colocar aqui 30 unidades. E agora ele está perguntando quais os objetos que eu quero deslocar. Então, primeiro eu clico no objeto que eu quero deslocar e depois eu clico para o lado que eu quero deslocar. Então, daqui para lá, daqui para lá, daqui para dentro. Estou deslocando todos os objetos para dentro. Note que o canto chanfreado não vai dar certo ali, né? Mas eu estou selecionando todos só para vocês verem. Então, eu teria que fazer um novo chanfro se eu quisesse ali. O arco aqui mais ou menos fechou, o chanfro não muito bem. Então, o que eu posso fazer para finalizar o meu desenho? Aparar essas linhas aqui, né? Então, tudo que eu selecionei, eu já desloquei. Agora eu posso aparar essas linhas. Então, uso essa linha como limite, dou o comando aparar, que nós já vimos, só para repetir aí, né? Comando aparar. E agora apago essas pontinhas aqui que eu não quero, ó. Podia ter já selecionado essa outra linha que eu usava como limite para apagar a ponta de cima. Outra maneira de quando eu tenho as linhas sobrando assim, vou retornar, é colocar então o concorde com raio 0. Então eu vou colocar o raio aqui 0 e aí eu vou selecionar os dois objetos e ele vai puxar as duas linhas para o canto, ó. Então também posso repetir o comando concorde, sempre quando 2 passa ele repete o último comando, ó. Então eu posso colocar raio 0. Ele vai criando aqui na viva, né? Depois eu posso alterar com posso alterar então depois com o concorde alterando o ângulo, tá? Então eu vou selecionar o concorde de novo, raio 0, e vou deixar todos com quina viva, né? Lá eu teria que apagar o arco, então posso apagar depois agora, tá? Então ficou com um retângulo dentro, e agora eu posso de novo fazer uma modificação, se eu quiser aqui, com o raio da curvatura e aqui chanfreado, certo? Só como um exemplo qualquer, para mostrar para vocês como é que a gente pode atuar então com os comandos de modificação. Espero que vocês tenham gostado da aula, recomendem para os colegas aí, se associem ao nosso canal, curtam aí o vídeo. Muito obrigado, até a próxima.